Primeiro, é uma satisfação muito grande dar esse testemunho sobre o período em que estive à frente do Tribunal Superior do Trabalho. Uma iniciativa muito boa da Secretaria de Comunicação Social de entrevistar todos os ministros que passaram pela presidência do TST. A pergunta de como eu encarei o panorama do Tribunal Superior do Trabalho ao assumir a presidência, foi preciso que nós, com a ajuda dos colaboradores, e sem elas não seria possível que pudéssemos ter algum êxito na gestão 2014-2016, fomos ao pouco descortinando o panorama do Tribunal Superior do Trabalho. E um deles que me chamou a atenção era o de que havia muitos recursos e nós precisávamos incrementar os julgamentos, porque havia e ainda há uma defasagem muito grande de servidores nos gabinetes dos ministros e, por isso, eu elegi como meta prioritária a atividade fim. E, nesse sentido, eu avoquei para mim o julgamento de agravos de instrumento mediante exame dos requisitos intrínsecos, porque até então só se examinava requisitos extrínsecos, e com o tempo fomos podendo nos inteirar da situação da presidência e fazendo ajustes naquilo que era necessário e dando continuidade às iniciativas de Sua Excelência que realmente mereciam essa continuidade. O principal desafio foi exatamente a ruptura do cenário orçamentário do Judiciário do Trabalho, da União como um todo, porque em 2014 não se tinha notícia de que estávamos a viver um déficit. E em 2014 foi possível avançar bastante. Inclusive, elegi a Secretaria de Comunicação Social para melhor aparelhá-la, instalamos as câmaras robóticas, melhoramos as instalações da Secretaria e dei ao Dr. Dirceu Arcoverde maior liberdade para que ele, os jornalistas e a equipe dele desenvolvessem o trabalho de divulgação do Tribunal Superior do Trabalho. E isso ele o fez muito bem, tanto que na campanha do Trabalho Seguro, nós deliberamos que ela deveria ser impactante, porque havia a sensação, mais do que a sensação, a constatação de que nem empregado, nem empregador, e muito menos a sociedade, tinham consciência da tragédia dos acidentes do trabalho no Brasil. E fizemos um vídeo com esse impacto para que o empregado e o empregador tivessem consciência de que a situação era grave, a sociedade também tivesse essa consciência. A campanha foi exitosa, recebemos até um prêmio de um instituto de publicidade, e, afinal, também fizemos uma campanha maciça pelos meios de comunicação, divulgando esses spots ou propagandas por todos os canais de televisão aberta, graças à cooperação do presidente da Aberto e do diretor da Band. E com isso alcançou-se praticamente todo o país, porque essa campanha era divulgada não só na rede pública, mas também nas televisões fechadas ou televisões privadas. Primeiro, algo que me pareceu oportuno
foi o PJE. Naturalmente, o PJE é um sistema de extrema envergadura, bastante complexo, e ao assumir eu sugeri à coordenação, ao Comitê Nacional, que em 2014 fizéssemos uma varredura nas eventuais inconsistências do sistema, sem exigir que os tribunais regionais, no ano de 2014, implantassem o PJE. Implantariam aqueles que estivessem em condições. Concluído esse trabalho, para que o sistema tivesse duas vertentes, confiabilidade e segurança, é que em 2015 eu oficiei aos tribunais, presidentes dos tribunais regionais, que ainda não tinham concluído o PJE, que me apresentasse um organograma para a implantação do processo judicial eletrônico. Esse o organograma me foi apresentado e, com a colaboração de todos os presidentes, nós, ao final de 2015, antes da passagem da presidência, cerca de 100% ou quase próximo disso, salvo lá na Amazônia, onde a dificuldade é reconhecida, não se pôde implantar de todo. Mas o PJE, como é esse sistema complexo, e isso eu disse quando da posição do meu retrato na Galeria dos Presidentes, ele demandou essa revisão de eventuais inconsistências e irá demandar na atual gestão, porque as inconsistências aparecem. E também um constante trabalho de aprimoramento, porque o PJE ele não é um projeto em que poderemos dizer um dia está acabado, está pronto o PJE. Ele é um projeto que exige constantes aprimoramentos, porque envolve a tecnologia da informação que evolui muito rapidamente e tem um custo bastante significativo. E outro aspecto que eu gostaria de relatar é a emenda constitucional que explicitou o Tribunal Superior do Trabalho na estrutura do Poder Judiciário. No artigo 92, não havia referência ao Tribunal Superior do Trabalho, havia referência apenas a tribunais e juízes do trabalho. Um pequeno cochilo do Constituinte de 88. E aí fiz várias visitas ao Congresso Nacional e fui muito bem recebido. E lá logramos êxito de início no Senado, com a aprovação por unanimidade nos 2 turnos da PEC, e na Câmara dos Deputados também logramos o êxito, com o trabalho incansável da deputada Soraya Ramos, que foi a relatora na comissão especial. De maneira que já está aprovada a PEC e estamos aguardando apenas a promulgação. O que mais me marcou foi o fato de o Sindicato dos Servidores ter entrado com uma ação judicial reivindicando um reajuste de 13%. Essa ação foi julgada procedente, transitou em julgado. Houve uma ação rescisória em que se pedir a antecipação de tutela, não foi concedida. E ao receber do advogado da associação o cumprimento da ordem judicial, que era no sentido de incorporar na folha de pagamento aqueles 13%, eu deliberei imediatamente e foi incorporado, o pagamento se sucedeu. A certa altura, a Procuradoria-Geral da União pleiteou junto ao juiz federal que os associados beneficiários fossem aqueles discriminados na inicial da ação. O juiz entendeu que assim devesse ser, oficiou a mim, eu
recuei, porque antes eram todos associados para cumprimentar a ordem judicial, mas houve agravo de instrumento e no TRF da primeira região se proveu o agravo para retomar a situação anterior. Mas, ao final, já fora da presidência, tive conhecimento, que na época eu não tinha conhecimento, de que havia uma reclamação constitucional no Supremo contra essa decisão do juiz, se não me engano, da 7ª Vara da Justiça Federal aqui de Brasília. E essa reclamação constitucional já tinha entrado em 2012 e não se tinha dado andamento e nem me fora informado. Depois que se deliberou sobre todas essas questões, inclusive a ação rescisória, é que a Procuradoria-Geral da União parece ter ido ao Supremo e provocado o andamento dessa reclamação e o ministro Gilmar Mendes, se não me engano, que era o relator, acabou deferindo a liminar para suspender o pagamento. Isso já fora da minha administração, o que me entristeceu muito, porque os servidores estavam e estão em situação muito difícil e aquilo seria uma pequena ajuda para que eles pudessem ter uma contraprestação, um vencimento mais condizente com o trabalho que executo aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos aqui 2 programas que foram instituídos ao tempo da presidência do ministro Dall'Asen, que é o programa de combate ao trabalho, de prevenção ao acidente de trabalho e de combate ao trabalho infantil, que eu dei continuidade, e no trabalho, na prevenção do trabalho, dos acidentes de trabalho, nós fizemos uma campanha para todo o país, por meio dos meios de comunicação, das empresas de televisão de canal aberto. Foi assim um programa impactante para que a sociedade, os empregados e empregadores tomassem conhecimento da gravidade do problema, porque por ano o que está oficializado ocorriam 700 mil infortúnios do trabalho, fora aqueles em que não eram contabilizados por causa do trabalho informal. Foi deliberadamente discutido e pedido que o programa fosse impactante. E recebemos, ao final, até um prêmio de um instituto de publicidade e também usamos esse mesmo sistema na campanha de combate ao trabalho infantil, que foi veiculado nas televisões de canais abertos, e com uma diferença. Conseguimos que uma rede de cinemas, no início do filme, apresentasse uma propaganda sobre o trabalho infantil, uma propaganda mais light, que era um desenho animado, dizendo da necessidade de a criança estar na escola e não no trabalho, para preservar a cidadania e lhe dar a oportunidade de melhores condições de vida no futuro. E uma última questão, que também me pareceu relevante, é que, na ocasião em que estava na presidência, num gesto de contraponto amistoso ao Conselho Nacional de Justiça, que instituíra a Semana Nacional da Conciliação, eu lancei o projeto piloto da Semana da Conciliação Nacional Trabalhista. E com o resultado apurado de 450 milhões de reais, eu calculei que o projeto piloto tinha sido bem sucedido e eu acabei por oficializá-lo. E tanto foi que nessa segunda edição
segundo me consta, parece que foram arrecadados 620 milhões em acordos. E o futuro, penso eu, seria dar continuidade a esses programas para que gradativamente, no que diz respeito à Semana Nacional da Conciliação, se possa ter uma arrecadação ainda mais expressiva, possamos dar continuidade ao trabalho de prevenção ao acidente, ao combate ao trabalho infantil e também esperar uma boa oportunidade para que possamos aprovar o tão esperado plano de recomposição de servidores nos gabinetes dos ministros, porque ele tem uma peculiaridade que o diferencia de todos. É que ele cria esses cargos, mas também extingue outros. De maneira que, a princípio, não haveria razão para o veto, mas receoso de que ainda assim haveria ou poderia haver o veto, porque a presidenta vetara um projeto de criação de cargo do Conselho Nacional do Ministério Público, eu pedi que sustasse, que ele já estava com requerimento de urgência para ser votado no plenário do Senado e, em seguida, o próprio projeto, que tinha grandes chances de ser aprovado, mas receoso de um possível veto, eu pedi que aguardasse e ele está lá à espera de que a economia brasileira possa ser recuperada e se possa apresentar ao plenário quando o ministro Ives, atual presidente, assim julgar conveniente.